Oiê, tudo bem? Sabe aqueles vídeos que eu gravo com a alma e eu deixo de lado o roteiro e palavras bonitas pra falar com você? Algo de uma pessoa, de um ser humano para um ser humano? Esse vídeo é um deles. Eu quero muito que as minhas palavras sejam palavras de encorajamento pra você, porque eu tenho vivido situações muito específicas na minha vida que me produziram diversos insights e aprendizagens. E falando com um amigo, o Lucas de Biasi, ele me recomendou a gravar esse vídeo em específico e a falar sobre esse tema. Então, se eu estou aqui hoje falando pra você isso, se você está vendo esse vídeo no YouTube, é por causa do Lucas. Então, Lucas, qual de você? Acontece que os últimos meses, eles foram bem intensos pra mim. Eu vivi grandes emoções, muitos altos e baixos, e altos e baixos bem baixos. Obviamente que situações como essa, a gente amadurece, a gente cresce. A que custo, né? Mas realmente a vida é assim. E o Lucas, inclusive, me falou sobre esse tema porque ele foi uma pessoa que ouviu bastante coisa do que eu passei, dos meus pensamentos e das minhas dificuldades enquanto eu passava por elas. E esse vídeo, ele surgiu de uma conversa muito engraçada que a gente estava tendo logo saindo do culto. E eu falei pra ele, Lucas, eu acho que o capítulo da sua vida que você tá vivendo se chama... tananana. Aí ele gostou muito, eu falei assim, cara, eu queria saber qual que é o capítulo da minha vida. E ele falou, Aira, eu acho que o capítulo da sua vida é tananã, porque você viveu um passo de cada vez. Inclusive, eu acho que você poderia fazer um vídeo sobre isso. E cá estamos. Nos últimos meses, eu vivi de tudo. Desde crises de depressão, até começar o MBA, até ver meus amigos casarem, até as minhas amigas viajarem, reencontros. Foram muitas coisas ao mesmo tempo. E além disso, eu tenho passado por questionamentos e por reflexões internas muito importantes para mim. Grande parte dessas reflexões nasceram a partir do desafio 1 ano e 12 semanas, que eu fiz uma série de vídeos aqui no YouTube. Então, se você não viu, dá uma olhada nessa playlist, porque tem desde o começo até a semana 12, eu fiz um diário de como que foi esse desafio para mim. Eu já falei isso aqui várias vezes, que esse desafio ele foi transformador, porque me fez ter um plano e ficar com um plano. E quando acabou o desafio, que vai fazer o quê? Um pouco mais de um mês, eu me vi sem saber o que fazer. Eu tinha algumas metas, alguns objetivos, só que eu fiquei pensando, será que vale a pena eu começar de novo um novo ciclo? Ou será que eu deveria dar um descanso? Mas se eu der um descanso, será que eu vou ficar à mercê ou navegando aí sem rumo? Não, talvez não, enfim, foram muitos pensamentos. Mas, além disso, o desafio me ensinou a fazer um passo de cada vez e a ver o quão forte é a gente ir respirando enquanto as coisas acontecem. Algo que foi realmente transformador para mim foi ver que as minhas ações no tempo, elas são muito importantes e realmente têm resultados. Só que para isso eu preciso de duas coisas, eu preciso das ações e eu preciso do tempo. Muitas vezes eu tinha essa percepção de que eu precisava só das ações. Se eu tivesse as ações certas, se eu fizesse da forma certa, no tempo certo, se eu investisse, se eu colocasse minha vida nas ações, iria dar resultado. E eu deixava de lado um pouquinho a percepção do tempo, de que eu precisava investir tempo e de que eu precisava esperar. E esse desafio foi muito importante para mim porque eu consegui atingir quase todas as minhas metas porque eu dediquei tempo e eu estive aberta para que tudo acontecesse em um tempo específico. Eu fui dando passo por passo, por passo por passo. E hoje, quando eu converso com o Lucas e ele faz esse olhar para trás da minha vida, ele vê isso. E eu achei isso muito interessante porque eu consigo ver os resultados que eu tenho hoje, mas nem sempre é intuitivo esse olhar para trás e perceber que teve etapas, sabe? E cada etapa exigiu de mim alguma coisa, e cada etapa levou um tempo para acontecer. E talvez esteja acontecendo a mesma coisa com você. E eu não julgo, porque eu, Aira, sou a primeira pessoa a querer ver os resultados. Eu, Aira, vou ser imediatista a ponto de eu faço hoje e amanhã eu quero ver alguma coisa acontecendo. Só que hoje, quando eu vejo os resultados de coisas que eu queria faz muito tempo, eu olho para trás, eu consigo reconhecer que era um passo de cada vez. Uma frase que eu tenho refletido muito para mim mesma, e eu sei que nem todos têm uma vida espiritual ou acreditam nisso, é que Deus, ele não age de acordo com os meus imediatismos. E isso se aplica para a vida. A vida, ela não vai acontecer
acontecer só porque eu quero. Só porque eu quero agora. E esse vídeo nada mais é do que um incentivo para você reconhecer as suas ações, mas também reconhecer a ação do tempo e ver que é necessário dar passo por passo e não só dar um passo e esperar que tenha feito a corrida inteira. E é um exercício muito difícil porque a gente tá vendo agora, a gente só tá vendo o passo que a gente tá dando agora e às vezes, e muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, um passo não é suficiente para fazer uma corrida. E é por isso que a gente precisa parar um pouco, respirar quando a gente estiver sentindo afobado, ansioso, ou muito triste, desesperançoso com a vida, porque ela não tá acontecendo como a gente queria, conversar com as pessoas que a gente ama e que a gente sente bem e continuar andando. Hoje eu ainda continuo com esse desafio de, cara, eu queria fazer as coisas acontecerem, eu queria que os resultados aparecessem de forma mais rápida, mas eu tento ver a vida como capítulos, mas a vida agora, principalmente agora, como um passo de cada vez. Qual que é o passo que eu estou dando hoje, ou que eu posso dar hoje, que vai me ajudar a chegar no meu objetivo? Nenhum passo é menor do que o outro, ou menos importante. Quem corre, quem tá fazendo corridas, atletismo aí sabe disso. Cada passo, cada passagem é extremamente importante para o processo. E a gente precisa reconhecer a importância disso. Então, esse vídeo nada mais é do que minha palavra de motivação para você. Continua dando os passos que você acredita que são importantes e que são necessários. Reconheça eles e reconheça que a vida é feita de etapas, a vida é feita desses momentos únicos. E se não tá tendo os resultados agora, tudo bem, respira fundo, conversa, vê se realmente a jornada, o caminho que você está indo não está fazendo sentido mesmo, mas se tiver, continua andando, porque vai dar certo em algum momento. É isso, eu espero que tenha feito sentido pra vocês, porque aqui dentro de mim tem fervilhado muitas coisas e ainda tem muita coisa pra acontecer esse ano. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos, até mais. Tchau!